Boa tarde a todos. Estamos aqui para mais um webinar promovido pela Primeira Via, com apoio do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Esse webinar, nós vamos discutir o uso sustentável de recursos naturais no Brasil. Faz parte de uma série de debates que interessam a sociedade brasileira e que você pode conferir no site www.primeiraviaeleitor.com. Hoje, nós contamos com a honra da presença dos professores Antônio Márcio Boinain e José Osvaldo de Siqueira, além da jornalista Juliana Carvalho. Antônio Márcio, professor do Instituto de Economia da Unicamp, é bacharel em Direito e economista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ele fez doutorado em Economia no Instituto de Economia da Unicamp. Antônio Márcio tem experiência na área de economia, com ênfase em economia agrícola, propriedade intelectual e inovação, e atualmente está contribuindo na coordenação de um livro que trata da evolução da agricultura brasileira e suas consequências para a biodiversidade brasileira. José Osvaldo de Siqueira, engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal de Lavras, obteve o seu PhD em Ciência do Solo em 1987 na Universidade da Flórida. Ele também foi, em 1987, cientista visitante na estação de Rottenstein. Em 89, concluiu o seu pós-doutorado em biotecnologia na Universidade de Michigan. E em 2017, concluiu uma sabática no Massachusetts Institute of Technology, destinando-se ao estudo da sustentabilidade de negócios baseados em recursos naturais. Bem, a relação de prêmios e reconhecimentos do professor Silveira é incontável, e eu passaria o resto do webinar aqui mencionando os seus feitos. Mas cabe mencionar que ele foi pró-reitor de pesquisa da Universidade Federal de Lavras, membro da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, membro do Conselho Técnico Científico da CAPES, diretor do CNPq, membro do Comitê em Ciências Agrícolas da Academia Mundial de Ciências para o Desenvolvimento, com sede em Trieste, na Itália, foi presidente do Comitê Gestor do Fundo Vale e diretor do Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável. Além dos debatedores, nós contamos com a participação da jornalista Juliana Carvalho. Ela é formada pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestra em Ciência da Comunicação pela Universidade de Grenoble, e, atualmente, Juliana é servidora da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso e coordena a regional da Associação Brasileira de Comunicação Pública. Eu também lembro que hoje nós estamos sem o nosso chat e as perguntas dos ouvintes devem ser encaminhadas pelo e-mail IEAResponde, tudo junto, é a abreviatura do Instituto de Economia de Estudos Avançados, responde, @usp.br. Bem, dando início ao nosso debate, as questões de aquecimento global, eventos, catástrofes naturais, queimadas, Amazônia, etc., isso é corrente na mídia hoje. Por outro lado, a gente também sempre ouve falar o Brasil é uma potência ambiental, o futuro do desenvolvimento do Brasil depende fundamentalmente do uso dos recursos naturais. Para iniciar o debate, professor Siqueira, começo com essa provocação para o senhor. Fique à vontade para os seus comentários. Boa tarde a todos. Agradeço muito pelo convite que me foi formulado. Deixa eu só voltar meu negócio aqui. Vamos lá, então. Então, eu queria começar com uma síntese das principais considerações sobre essa questão dos recursos naturais, né?
pelo público que está aí, eu acho que vai ser bastante blá, 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 repetido, cansativo, mas o tema é bastante complexo e não dá para entrar nele direto, assim, né? Dizer que os recursos naturais têm sido a base de sustentação da humanidade desde a sua origem. Tornaram-se também os pilares do desenvolvimento tecnológico e econômico das nações. Porque esses pontos que eu acho que a exploração sustentável desses recursos. Tem a agricultura e a mineração como as atividades fundadoras da civilização e a catálise da indústria global. Vem sendo submetido à exploração predatória há séculos, criando um ciclo de destruição de riquezas. O sistema produtivo econômico está sob forte pressão e é qualificado como insustentável, né, no atual cenário, situação, maneira como vem acontecendo. Todas as evidências apontam que a Terra está atingindo os limites de uso e uma situação de escassez. Então, eu acho que esses são as considerações assim, fundamentais para a gente desenvolver um raciocínio para frente. O principal problema é o excesso de população, não só de humanos, mas também de pets. O mundo aproxima de 2 bilhões de pets. E um pet na América do Norte emite mais gás de efeito estufa do que uma pessoa média na África. Então, é preciso considerar isso também. A outra questão é a desigualdade de uso e consumo dos recursos naturais e, obviamente, os impactos ambientais do seu uso indiscriminado, né? Os maiores desafios são como frear e expandir essas fronteiras físicas e tecnológicas, como alterar o comportamento humano individual e empresarial condicionado pela escassez, que é o cenário que caminhamos ou que se aproxima, como lidar com as necessidades múltiplas e crescentes diante dos recursos finitos e limitados, e isso é uma grave ameaça para a humanidade, e como enfrentar isso. Então, só podemos enfrentar isso com inteligência, educação, ciência e tecnologia e inovabilidade, que é inovação para sustentabilidade, né? Recursos naturais, e que são aqueles recursos que são utilizados pelo homem para satisfazer suas necessidades e assegurar sua sobrevivência, e que também contribuem ou são essenciais para o desenvolvimento da civilização e do conforto geral da sociedade, né? Isso aqui eu não preciso comentar. É importante a gente entender esse ciclo dos recursos naturais, gerando bens e riquezas e promovendo o desenvolvimento. Eu acho que esse é o ciclo básico de tudo e esse é o processo que resulta, culmina com a situação de exaustão de vários desses recursos da natureza, também dos impactos ambientais e do resultado tímido no que podemos chamar de desenvolvimento, né? Então, reforçando, é a base de todas as riquezas, são finitos e sofre regeneração. Aí depende se ele é renovável ou não renovável, né? São cenários diferentes. Como atividade econômica, a base de recursos naturais, nós falamos da agricultura, mineração e energia, e que formaram a base do capitalismo, da indústria e da própria formação das cidades, que é um fator importante na demanda e no consumo dos recursos naturais. Então, esse é o modelo que exploramos, vivenciamos e tal ao longo das últimas décadas, né? Que é esse modelo inspirado no pós-guerra. Falando isso para economista é constrangedor, mas eu acho que isso é importante para a gente entender essa necessidade de sustentabilidade e de uma transição na maneira com que nós exploramos e utilizamos esses recursos, né? Então, esse modelo ele é baseado na extração ou colheita, que eu estou falando de mineração, estou falando de geração de energia, estou falando de agricultura, produção de alimentos. Para produzir mais, para gerar PIB, estimulado por um consumo, para gerar lucros corporativos, gerar impostos, garantir os gastos públicos e suprir o déficit do Estado,
da situação que teve no pós-guerra. Então, esse era um modelo, e um modelo para poder ter esses efeitos, né? Ele funcionou, sim, mas estou recebendo um sinal aqui de internet instável, mas ele trouxe uma série de resultados não esperados. Então, esse ciclo ele não foi virtuoso, porque ele é baseado em produção e consumo, né? Esse consumo ele é extremamente desigual, concentrado, comentar isso mais para frente. Os recursos naturais começaram a se esgotar e também começaram a surgir o prejuízo ambiental, que hoje é da ordem de 8% a 10% do PIB. Né? Estão falando aí entre 8 e 9 trilhões de dólares de prejuízo. Então, são inegáveis esses benefícios, mas os problemas também são bastante evidentes. Né? Então, o que está acontecendo hoje é que o mundo está construindo uma nova lógica guiada pela escassez em lugar da abundância. Essa é uma mudança importante que está guiando, então, vamos dizer, esse futuro, né, da vida e da economia no planeta. Então, essa visão de capital natural, em que os ativos ambientais assumem valor importante, a vida útil das reservas, a questão de ecoeficiência, da sustentabilidade, da intensificação sustentável, seja na mineração, na agricultura, e também a questão da inclusão social. Né? Existem também essas megas tendências que impactam de maneira muito acentuada a pressão sobre os recursos naturais, quer dizer, explorar mais para gerar mais riqueza, só que essa riqueza não distribui, né? Uniformemente, ela se concentra cada vez mais. Tem a questão da escassez de tudo a urbanização e o crescimento populacional, com melhoria da qualidade de vida de parte da população, e a tripla crise planetária atrelada aos alimentos, em particular. Né? E, obviamente, surge, então, nesse cenário, sempre aconteceu, mas agora com mais ênfase, a questão da tecnologia e inovação como uma solução para esses problemas futuros. Né? Esse aqui foi um slide que eu fiz quando participei da Expo Xangai, em 2010, cujo tema era as grandes cidades. Né? Então, Big City, Big Problems. E esse processo de urbanização da população, que é um fenômeno mundial e muito intenso no Brasil, né? O Brasil prevê-se que, nos próximos 10 anos, cerca de quase 90% da população vai estar na cidade. Se exerce uma pressão muito grande sobre a agricultura, sobre os recursos naturais e sobre a ecologia, para garantir essa qualidade de vida da população. Isso altera o ciclo dos elementos, de energia, enfim, da natureza como um todo. Né? Eu vou comentar alguma coisa. Dentre os grandes problemas da humanidade para os próximos 50 anos está energia, água, alimento, o meio ambiente, a pobreza, junto com a fome, terrorismo, doença, educação, democracia e o crescimento populacional. Uma das consequências é a redução na disponibilidade, na quantidade de terra arável per capita. Então, isso já foi acima de 1, atualmente é 0,16 hectares de terra arável per capita. Então, é o crescimento populacional, é degradação de parte das terras agrícolas em grande parte do mundo, de tal modo que o solo é a última fronteira desses recursos naturais, que ainda pode se expandir de algum modo, e pode ser melhorado também. Então, essa é uma das grandes ameaças. Né? Só uma olhadinha na agricultura, que começou lá atrás como um extrativismo, quando o homem ainda vivia da caça e da pesca, passou para a ideia de agricultura, a criação dos agrossistemas, veio a Revolução Verde, depois veio a revolução genética, né, da biotecnologia, da Green Revolution, e agora a gente está numa fase de intensificação sustentável, que é tirar o máximo possível com menos de input de resources. Né?
A demanda mundial é muito grande, ela cresce mais do que cresce a população, demanda por alimentos, e a situação específica do Brasil, que eu quero comentar mais na frente, que é muito dependente de químicos, né? Os nossos solos são pobres e precisam de muito nutriente, e esses nutrientes vêm também de recursos naturais. Então, a questão de que, no passado, os recursos naturais eram descobertos e explorados. Com a evolução, isso não acontece mais. Eles são estáticos, são descobertos, mas são também criados com conhecimento. Então, o estoque, o acesso e a disponibilidade são dinâmicos, como a própria sociedade. Hoje, eles são criados com tecnologia. Então, um exemplo do que a gente está falando é o carvão mineral, que não era um recurso, mas tornou-se com os avanços tecnológicos, né? A história da terra versus a agricultura. É a terra que possibilita a agricultura ou a agricultura que torna a terra agricultável? E, nesta visão, a terra é um recurso em potencial, porque dela só, nas condições atuais, você não consegue extrair muito, né? A descoberta de um permite a exploração e o desenvolvimento de outros, quer dizer, há um encadeamento desses recursos. E como exemplo dessa ideia, os próprios solos de cerrado no Brasil, eles eram impróprios para a agricultura. Com o conhecimento, eles transformaram num importante recurso natural, né? Foi criado essa riqueza. O petróleo do pré-sal, a descoberta dos rios voadores da Amazônia, que irriga as lavouras de outras regiões, tornaram-se valiosos recursos naturais. Então, esse é um aspecto importante que tem a ver com essa ideia desses limites, quer dizer, até onde vão esses limites, né? Então, esses recursos eles não vão se esgotar assim tão facilmente, porque a ciência e a tecnologia permite essa expansão. Um pouquinho do ciclo econômico dos recursos naturais. Quer dizer, a gente ainda vê muitos negócios, ainda vê a natureza como um mega almoxarifado. Isso é uma visão do passado, né? Isso faz com que usamos recursos como se eles fossem infinitos. Na verdade, não é. Essa questão da agricultura e da mineração como atividades fundadoras das outras atividades da civilização, eu já comentei. Então, recursos naturais, mais competência tecnológica, de infraestrutura e de gestão e inovação, permite, então, a produção massiva de commodities e também a estruturação de cadeias de suprimento. Eu acho que isso é muito importante no contexto ou na visão de sustentabilidade, né? Então, os avanços tecnológicos expandem as fronteiras e permitem tornar econômico outros recursos. Isso depende de uma série de coisas, né? Do conhecimento técnico, da questão de mercado, né? Da escassez de um determinado produto. A inteligência humana é a criadora de todos os recursos e suas aplicações, porque eles precisam ser descobertos, identificados, trabalhados, qualificados. Tecnologia como elemento-chave dessa visão dinâmica. E isso amplia continuamente as fronteiras físicas, a diversificação de uso, e agregação de valor e reciclagem e reuso, que é uma tendência mais recente, mas precisa ser levada bem a sério. Então, explorando recursos naturais com velhas técnicas, nós estamos levando isso a uma rápida exaustão e isso geralmente não traz desenvolvimento. Com técnicas avançadas, esse processo tem outra dinâmica e outros efeitos, né? Então, como consequência do uso de recursos naturais como base econômica, nós temos países dependentes de commodities de recursos naturais. O Brasil hoje é um país dependente de commodities de recursos naturais, com base nas suas exportações. E tem países que desenvolveram a partir do uso dos recursos naturais. E muitas empresas. Eu trouxe aqui apenas alguns exemplos para identificar claramente o que eu estou querendo dizer. Então, 3M é uma empresa hoje que tem um portfólio imenso de produtos, né? Os mais variados usos e composição e etc. Minnesota Mining and Manufacturing. Era uma mineradora, se transformou nesse tipo de empresa. A Nokia era papel e celulose, né? E países escandinavos, Alemanha e os Estados Unidos, tiveram o seu início de desenvolvimento econômico baseado na mineração e na agricultura.
Tanto é que a primeira patente dos Estados Unidos é um processo de purificação do potash. Então, os colonizadores americanos que foram para os Estados Unidos, eles derrubavam a floresta, queimavam a madeira para produzir cinza para extrair potássio, soda, para mandar para a Inglaterra. Né? Por que tanto interesse nos negócios de base de recursos naturais? Porque a geração de riqueza faz parte de uma economia global, em especial importância para os países em desenvolvimento. Essencial para manter o padrão de vida e futuro da humanidade. Essa é uma dimensão importante e muitas vezes não muito bem apreciada da visão de sustentabilidade, tá? Que é a essencialidade do que se produz ou daquela exploração. Responsável por impactos acentuados, que nós sabemos todos, e vem enfrentando pressões sociais sem precedentes na história da humanidade. Então, isso se aplica à agricultura, o Brasil é um caso bem típico disso, a mineração, geração de energia também. E é uma série de desafios que precisam ser compatibilizados. Vou só estressar esse último, que é como enfrentar os limites físicos e a exaustão desses recursos, né? Ou seja, como expandir. Esse gráfico também, eu não vou gastar muito tempo nele, que é bem manjado isso. A população, a produção industrial está atingindo o seu pico proximamente, né? Enquanto isso, os recursos naturais sofrem uma queda vertiginosa, né? Vem perdendo acentuadamente, de tal modo que nós estamos abaixo de uma linha de sustentabilidade. Cresce simultaneamente a poluição e também a degradação ambiental. Como que se mede isso, né? Através de indicadores sintéticos, que eu vou só comentar rapidamente dois. Um é o footprint ambiental, que era na década de 60, 6 hectares por pessoa. É o que precisa de área para atender as necessidades básicas de uma pessoa. Ele já triplicou e pode atingir 2,5 hectares em 2050. É quanto de área que eu... Né? Hoje ele está na faixa de 12,2 toneladas por pessoa ano. Isso dá mais de 100 bilhões de toneladas de materiais que entram anualmente na economia. É um volume estrondoso de materiais. Apenas 6,8% é reciclado ou reutilizado. E isso é responsável por 1/3 dos impactos ambientais. Tá? Em 2000, 20% da população consumia 80% dos recursos e era responsável por 80% da população. Essa situação não mudou, eu acredito que o dado de hoje ele é pior do que isso. Então, essa é a situação, quer dizer, estamos num padrão de consumo e sistema produtivo global atualmente insustentáveis e precisam ser trabalhados. Importante também trazer essa visão de ciclo de inovação, porque a tecnologia e a inovação, também o conhecimento tradicional, são as bases que a gente tem para enfrentar essa questão. Nós estamos na 6ª onda de inovação, que já passou por várias outras ondas, cada uma com um intervalo de tempo para se materializar cada vez mais curto, que é a era em que predomina as tecnologias sustentáveis, em que enfoca que a produtividade dos recursos naturais precisa aumentar em pelo menos 10 vezes. Então, nós precisamos melhorar esse processo. Bom, é um mercado trilionário, né, movido pelos recursos naturais. Aí, do lado esquerdo, é só para ver essa questão do crescimento do consumo, da produção de energia, em que quase 80% disso ainda é à base de fósseis. Por isso, eles representam, em termos de spot, quer dizer, valor de hoje, 1,7 trilhão de dólares. Isso é maior que todas as outras commodities de recursos naturais, minerais, incluindo alimentos, que é 50 bilhões. Né? Então, isso só para dar uma ideia da dimensão. E o mercado, o valor, é uma força, é uma pressão muito grande sobre a exploração dos recursos naturais, especialmente para os países que criaram dependência desses recursos, né?
que é o caso do Brasil. O Brasil está entre os 10 países mais ricos em recursos naturais do mundo, e olha que, por esse critério, não engloba terras aráveis, água e essas outras questões. Isso aqui, basicamente, coisas mais de commodity direta. É o 7º país do mundo, mas é um país de commodity. E isso tem consequência. Quando a gente vê essa relação de PIB, a participação da indústria no PIB per capita, ele é decrescente em vários países, mas na Coreia e na China ele cresce, sustenta, mas no Brasil decresce vertiginosamente. E também, quando a gente olha a participação do PIB no Brasil, no PIB global, quer dizer, há 4 décadas, o gráfico vermelho do lado direito, que isso vem decrescendo. Então, significa que o nosso modelo não está surtindo o resultado que precisamos. Nós não estamos sabendo. Um outro aspecto importante é essa questão dos limites. Então, a ciência trouxe essa ideia dos limites planetários, né? São vários indicadores e vários desses já extrapolaram limites aceitáveis de impacto ambiental, outros estão no limiar aí de ultrapassar essa barreira. Então, isso é muito importante, são os limites ecológicos. Para os renováveis, né, a questão é o enfoque na capacidade regenerativa, né? E aí tem um dado muito interessante, que é 80% da população mundial vive em países que usam mais recursos que seus próprios ecossistemas podem renovar ou regenerar. Um exemplo é o Japão. Então, nós precisamos de tecnologias poupadoras e recuperadoras para essa visão dos recursos renováveis. Para os não renováveis, a extração e o consumo desenfreado. Então, nós precisamos expandir as fronteiras no que for possível e adaptar-se à escassez. A solução é sustentabilidade, consumo, eficiência, impactos e gerar valor compartilhado. Então, rapidamente sobre a inserção de sustentabilidade nessa visão. Então, ela surge por essa ameaça da escassez e a necessidade de usar de maneira mais eficiente e equitativa esses recursos. Então, é mais que um conceito, é uma propriedade, um valor. É um campo de debate sobre as perspectivas da sociedade sobre a ameaça. E para empreendimentos de base de recursos naturais, sustentabilidade é ainda uma questão controversa e com muitas visões. A maior controvérsia é que ela é difícil de ser medida e alcançada, e não é um equilíbrio estável. Quer dizer, mesmo que você alcance o centro dessas 3 esferas, que é o que seria sustentável, isso não é estável. Eu posso ter, por exemplo, pensar em agricultura, produção de alimentos. Eu tenho um sistema sustentável, mas se eu tiver uma crise hídrica ou uma outra questão ambiental qualquer, eu altero esse equilíbrio e essa sustentabilidade deixa de existir. Então, existem várias visões sobre essa questão do que é sustentável e o que não é sustentável, né? Então, não é atingível para recursos não renováveis, por exemplo, mineração e petróleo. É uma visão. Por exemplo, no MIT, essa é a visão deles. Visão 2, sim, é possível, mesmo para esse caso desses recursos, porque ela gera riqueza, promove o desenvolvimento local e deixa instituições e infraestrutura que sustentam as comunidades para além do ciclo de vida do recurso. Então, quando elas são feitas de maneira inteligente, elas podem ser vistas como sustentáveis. Quer dizer, o ciclo de vida daquele recurso acabou, mas ele deixou um legado que permite esse desenvolvimento. Professor Siqueira, nós temos 10 minutos. Tá bom. Nos renováveis, a questão de respeitar os limites físicos e fazer o chamado manejo desenhado, né? Design management, desses recursos, para que tenha também impactos positivos. E uma visão geral, então, é possível buscar a maintainability. Essa é uma ideia atual, assim, em vez de falar de sustentabilidade, que é ambígua, é difícil de ser atingida, definida e medida, pensar em maintainabilidade, quer dizer, na manutenção, e buscar o net positive, que é olhar os efeitos positivos dessa exploração, dessa atividade, desse empreendimento,
e não focar exclusivamente nos impactos negativos, desde que eles sejam suportáveis. Está lá no modelo de sustentabilidade, seja bearables, né? Esse aqui é só essa visão assim de propósito. Então, falar de sustentabilidade de recursos naturais, é melhor a gente pensar em propósito, atender a demanda global por commodities e base da indústria. É uma visão de essencialidade, a gente precisa disso. Promover o desenvolvimento sustentável regional e global, é uma visão, é um propósito social. E o propósito 3, que é mais de qualificação de propriedade, é a visão de sustentabilidade. Então, nós temos que trabalhar esses pilares de modo a ter esses propósitos, esses 3 propósitos básicos. Esse é um novo conceito também importante, que conecta o crescimento econômico e prosperidade, como a necessidade de bem-estar dos seres humanos, aos limites planetários. Então, a questão essa visão do Donut Economics é que não adianta você ter uma exploração que você não atende essa questão social, que é o interior do bolinho, né? Também, qualquer empreendimento, atividade que extrapola esses limites planetários, esses limites ambientais, também não é sustentável. Então, sustentável é aquele negócio, aquela atividade, aquele país que consegue trafegar no interior aí desses 2 anéis, né, no interior do bolo, né? Fora disso, os negócios estão em risco. E esses riscos do negócio é que foram evoluindo e repercute hoje nas diretrizes do chamado ESG, né? Ele surgiu basicamente para lidar com esses riscos do negócio. É possível ter exploração sustentável? É sim. Esse é o exemplo de um projeto novo de mineração de ferro da Vale, lá no Carajás, em que você usa 93% menos água, 77% menos combustível, 50% menos emissões e baixo impacto de uso e da biodiversidade. Construiu-se túnel na floresta para não impactar a floresta. Então, é possível ter essas tecnologias sustentáveis. Elas são mais caras. Isso vai representar um custo maior lá na frente que a sociedade tem que pagar. Para a agricultura, a mesma coisa. Se a gente olhar a evolução de quanto de terra eu precisava, quando o homem vivia da caça, ele precisava de 2.500 hectares para sustentar uma pessoa. Hoje, com 0,6 hectare, é possível sustentar uma pessoa com tecnologia avançada de produção, né? O mundo aprendeu a fazer isso, o Brasil como ninguém. Esse gráfico aí em azul mostra muito bem isso, a adoção de tecnologia no Brasil como uma estratégia para poupar terra, poupar ambiente, ou seja, minimizar o impacto ambiental. Mas isso tem um outro lado. Isso intensifica a demanda por insumos e por energia. E eu vou trazer um comentário. No Brasil, nós temos entrando na fase de agricultura sustentável e regenerativa. Existem várias tecnologias já desenvolvidas, testadas e colocadas em prática no país que são um sucesso, né? Mas o nosso país, a nossa atividade econômica é muito diversificada, a nossa agricultura é muito diversificada e nem sempre isso é muito adotado. Eu gosto disso aqui. O Brasil tem excelência em boas práticas, mas nem todos os agricultores têm excelência. Então, falta ainda essa conscientização mais generalizada dessas técnicas. Nosso país é um grande potencial em recursos naturais, com foco para a agricultura, né? Solo e água em particular, que é o que falta no mundo inteiro. A gente tem a maior disponibilidade desses 2 recursos naturais para a produção. Mas os nossos solos, em sua maioria, especificamente os solos do centro-oeste do Cerrado, são solos pobres. Esse vermelhão aí significa solos com alta deficiência de fósforo. Devido à sua química e mineralogia, eles têm alta capacidade de fixar fósforo. E para se tornarem produtivos, ele precisa de um input muito grande de nutrientes. Aqui são parcelas de soja, de milho, de café, sem fósforo. Não produz nada. Então, ele é um insumo, ele é um recurso natural essencial. E o que acontece com o fósforo? Então, a agricultura tem como plataforma luz solar, solo fértil, água, depende de petróleo e gás e da mineração para garantir o fornecimento de nutrientes.
minerais. Então, é a atividade econômica mais dependente de recursos naturais que a gente pode conhecer. Aqui é complicado esse ciclo, mas eu vou traduzir para vocês. Então, a gente precisa de fósforo, esse fósforo ele precisa ser mineral. Esse elemento ele sai de lá, e muitas vezes ele é até exportado. Então, o fósforo é um dos recursos naturais que ameaça a atividade econômica e a vida no planeta, porque ele é limitado e o seu pico já está sendo atingido, né? Ele é um recurso finito e sem sucedâneo, que é uma outra questão que a gente precisa pensar. Então, a única maneira de expandir o uso dele é sustentabilidade e eficiência, né? Eu tiro uma rocha e eu preciso tratar essa rocha com ácido sulfúrico para solubilizar essa rocha e transformá-la em fertilizante. Então, é um processo bastante caro e muito ineficiente, tá? Para gerar 1 tonelada de fertilizante P2O5, eu preciso de 17 toneladas de minério de fósforo com 15%. Muitas das nossas minas aqui têm 8%. Então, eu preciso de cerca de 30 toneladas de material para gerar uma. E aí, eu aplico esse nutriente. Tá? Cada 100 quilos de fósforo retirado da mina, 50 vai para o fertilizante, é assimilado nos animais, animais de produção, no homem e tudo mais. Então, a maior parte desse fósforo extraído da mina ele é desperdiçado. E isso precisa ser trabalhado. Tá? Trabalhado com ecoeficiência. Então, a gente precisa produzir mais com menos, né? Então, a gente precisa também pensar em medidas específicas que dão indicadores estratégicos de sustentabilidade. Então, o que a gente chama de intensidade de fator. Intensidade de carbono é a quantidade de gás emitido por unidade de produto ou valor gerado. Eu tenho a mesma coisa para a terra, eu tenho a mesma coisa para a água, para nutrientes, né? Quanto quilo eu produzo de um produto soja, milho, feijão, carne, o que for, por quilo de nutriente, quando isso passa a ser limitante ou escasso, né? Então, esse é um raciocínio também que precisa ser bem trabalhado. Só uma historinha rápida que eu gosto de contar. Quando a gente estava montando os INCTs, nós fomos ver as experiências em vários países e eu fui para a Austrália. Eu tinha vários focos lá para olhar e ver como os australianos encaminhavam essas questões tecnológicas, e fui numa área de biotecnologia. E apresentaram tudo, e não falaram nada de cana, e eu estava doido para ver a situação de cana. No final da apresentação, eu falei, mas vocês não trabalham cana? O cara falou, não, a gente tem uso mais importante para a água do que plantar cana. Então, essa é a visão estratégica quando você tem escassez de recursos naturais, e que a gente precisa passar a pensar aqui. É melhor a gente exportar o quê? Carne, que consome um mundo de água, embora a água não é muito limitante para a gente, mas pensar em nutriente. Quer dizer, o que é melhor a gente exportar? Polpa de celulose, madeira, ou soja, ou milho, né? O último slide. Como expandir o uso sustentável dos recursos naturais? Então, é preciso explorar a ideia de propósito e a visão de futuro para fortalecer a relação de dependência da sociedade com a natureza e criar um valor econômico-social da sua essencialidade para o desenvolvimento. Entender que melhorias incrementais nos processos de extração e produção não são mais suficientes para garantir a sustentabilidade das atividades econômicas. Precisa algo mais que isso. Provocar mudanças comportamentais na produção e no consumo e prover tecnologias e inovações disruptivas na cadeia de produção e uso. Efetivamente, diminuir as pressões, né? Essas pressões vêm de várias frentes e situações. Garantir a produção e consumo responsáveis para frear a exploração predatória que ainda existe. Adotar boas práticas de produção conforme os princípios da sustentabilidade e intensificação sustentável. Estão falando de ecoeficiência e ESG, por exemplo, para lidar, dentre outras questões, com os riscos dos negócios. Explorar a ideia de sucedâneo e buscar substituições, é o caso das energias, né? Materiais renováveis, como bioplásticos e etc. Expandir a fronteira física dos não renováveis e a capacidade regenerativa dos renováveis. Solo, por exemplo,
têm essa capacidade. E aí tem a agricultura regenerativa, cuja base é trabalhar o solo. Promover a transição de economia linear para circular com base em processos intensivos em conhecimento e tecnologia de vanguarda. Isso ainda é muito tímido no Brasil, vamos ver se decola agora. Expandir e verticalizar a cadeia de produção para novos produtos, equipamentos. Eu só quero voltar ao caso lá, por exemplo, da Suécia, a Finlândia, que hoje são grandes produtores e exportadores de equipamentos de mineração e de insumos para mineração, porque os recursos delas se esgotaram, mas eles anteciparam esse fato, coisa que a gente não consegue fazer. Acelerar a transformação, manufatura, diversificação de uso, e a própria bioeconomia tem um papel muito importante nisso. Então, eu paro por aqui e espero ter despertado, provocado alguma indignação em vocês para a gente promover essa discussão. Muito obrigado, professor Siqueira. O seu Dunnett, com certeza, vai ser lembrado por muito tempo e comentado. Bom, imediatamente aí eu já passo a palavra ao professor Antônio Márcio Boinain para suas considerações. Boa noite a todos. Estão me escutando bem? Estão me vendo bem? Escutando bem? Estamos, sim. Bem, obrigado, inicialmente, pelo convite. É um tema desafiador, como falou o professor Siqueira. Eu vou fazer algumas reflexões livres, né? Não tive a disciplina do professor Siqueira, e tampouco tenho o conhecimento que ele tem, que permitiu montar uma apresentação tão rica como que ele acabou de fazer, né? Então, eu vou fazer algumas reflexões livres e vou começar exatamente pela última pergunta que ele fez, que é o último slide dele, né? Como intensificar o uso dos recursos naturais de uma maneira sustentável, né? A minha primeira reflexão é que talvez, né, o grande desafio não seja o de intensificar o uso dos recursos naturais, né? Talvez o grande desafio que a humanidade hoje enfrenta, e o Brasil também como parte dessa humanidade, né, seja o de reduzir o uso dos recursos naturais quando a gente os considera de uma maneira geral, né? Provavelmente, nós já tenhamos passado daquele limite, né, de sustentabilidade do uso dos recursos naturais, e agora o grande desafio seja como usar menos recursos naturais e ainda assim dar conta de todos os desafios que nós temos, começando pela alimentação de uma população mundial que ainda é crescente e também, né, da melhoria do bem-estar social de todos. Então, a minha reflexão começa, né, de uma maneira menos técnica, né, com a própria ideia de sustentabilidade, né? Vamos refletir bastante sobre o significado de sustentabilidade, porque, como disse o professor Siqueira, a sustentabilidade tem muitas nuances, né? É possível ver a sustentabilidade de muitas maneiras, em função de tempos diferentes, né? Para uma família pobre que está, por exemplo, passando talvez necessidades alimentares, vivendo uma insegurança alimentar, né? A ideia de sustentabilidade é o jantar da noite, a única refeição do dia, né? Então, para uma família de pequenos produtores, pobres, perdido por esse mundo afora, né? Cortar uma árvore pode significar, né, a energia para cozinhar, né, a energia para se aquecer, né? Então, a visão de sustentabilidade é bastante diferenciada entre os grupos sociais, entre as nações. Então, nós precisamos discutir um pouco melhor e
situar aqui entre nós, né, o que nós queremos dizer por sustentabilidade, porque senão nós vamos continuar nesse embate onde sustentabilidade para o agricultor é uma coisa, sustentabilidade para o ribeirinho é outra, para o indígena é outra, para o cidadão que mora na região metropolitana de São Paulo, de Campinas, é outro. Nós temos visões distintas de sustentabilidade. Eu sempre digo que para quem está fora da floresta amazônica, sustentabilidade, né, é algo muito diferente para quem está lá. Eu admito que para muitas famílias que estejam lá, cortar uma árvore significa sustentabilidade. A gente não aceita isso e não deve aceitar mesmo, mas precisamos criar alternativas de sobrevivência para essa população. Então, o que a gente mais escuta quando se fala, por exemplo, do bioma Amazonas é isso. Mas nós precisamos viabilizar a sobrevivência dessa população. Precisamos mesmo. E esse argumento é utilizado, então, para justificar o desmatamento, etc. Então, nós vamos avançar muito nesse debate. Um ponto que eu gostaria de colocar aqui para vocês, nessa reflexão sobre a utilização dos recursos naturais, é que nós precisamos superar esse uso de recursos naturais como se fosse algo geral. De que recursos naturais nós estamos falando? Alguns recursos naturais nós podemos ampliar até a utilização, porque eles não estão ameaçados de escassez, eles não têm um impacto ambiental considerável, não afetam as mudanças climáticas, não estão nos ameaçando. E outros recursos naturais são muito mais críticos. Então, nós precisamos, digamos, definir melhor esse debate. Que recursos naturais nós estamos falando? Alguns recursos naturais provavelmente não podem mais ser utilizados. Nós vamos parar hoje, né, amanhã, a utilização de recursos naturais. Outros podemos, porque eles têm uma capacidade de regeneração, nós podemos recompensar, né, a utilização de recursos naturais com outras medidas. Então, precisamos saber isso, né? Que recursos naturais podem ser usados e que recursos naturais não podem ser usados. Então, quando eu fico pensando aqui no Brasil, eu tenho a impressão de que a floresta amazônica é um patrimônio do país que tem que ser preservado, né, como está. Não pode mais ser usado, porque a capacidade de regeneração da floresta, com toda a sua riqueza, com toda a sua biodiversidade, com todas as suas funções ecossistêmicas, não é fácil e talvez não seja possível de recuperar. Então, talvez, do ponto de vista do Brasil, nós tenhamos alcançado um limite em relação à utilização desses recursos. E outros recursos nós podemos continuar utilizando. Vamos ver, é possível, talvez, né, que a utilização do bioma cerrado possa se expandir, né, e com medidas compensatórias, com reservas ambientais, com proteção de áreas de mananciais, etc, etc, etc. Então, nós precisamos pensar estrategicamente de que recursos naturais nós estamos falando, o que pode ser utilizado, o que não pode ser utilizado. Então, esse é um segundo ponto que eu acho muito importante nessa nossa reflexão, que tem em vista, né, o desenvolvimento do país, políticas públicas. O terceiro ponto, né, é que nós precisamos tirar essa reflexão apenas do âmbito da agricultura, né? Quando nós falamos de utilização de recursos naturais, não há por que limitar o debate à agricultura. Não é só a agricultura, não é só o agronegócio que utiliza recursos naturais. Ora, 90% da população urbana, né, a população urbana, cidades, a indústria, etc., usa recursos naturais. E é como se
mudasse, o debate fica limitado à agricultura. Então, nós precisamos ampliar esse debate e incorporar, né, esses outros âmbitos, incorporar a indústria, incorporar a população urbana. As catástrofes que nós temos visto nesses últimos 2 ou 3 meses em zonas urbanas não tem nada que ver diretamente com a agricultura, tem que ver com o uso inapropriado dos recursos naturais, né? A apropriação do solo, como isso tem sido feito. Então, esse é um âmbito que nós precisamos refletir, né? De tratar a utilização de recursos naturais fora apenas da agricultura. Pois um quarto ponto que eu queria chamar a atenção aqui nesse ambiente de reflexão e de debate diz respeito à relação entre sustentabilidade e equidade ou desigualdade, né? Não é possível alcançar nenhuma sustentabilidade. O professor Siqueira mostrou como esse é um equilíbrio instável, e ele fez a menção de que, mesmo que a gente esteja naquele ponto de equilíbrio, basta que tenha uma crise hídrica para desequilibrar todo o sistema, e é verdade, mas também há nesse sistema de equação, né, professor Siqueira, é preciso incluir a dimensão social, a dimensão da equidade, né? Porque não é possível haver sustentabilidade com tamanha desigualdade, né? Essa desigualdade é uma desigualdade que se reflete, que tem, né, várias dimensões. A desigualdade que a gente capta na desigualdade entre segmentos da população. Basta a gente lembrar que 20%, ou talvez menos, da população das camadas mais ricas são responsáveis por 80%, 90% das emissões, por 80%, 90% da utilização dos recursos naturais. Também se reflete entre países. Os países mais desenvolvidos são aqueles que emitem mais, são aqueles que utilizam muito mais intensamente os recursos naturais. Então, como que nós podemos, de fato, almejar a uma sustentabilidade sem minimamente tocar na questão da desigualdade, na questão desses profundos desequilíbrios? Como que nós podemos pensar estrategicamente em políticas que sejam, digamos, um pouco mais justas, né, que distribuam o peso, digamos, o custo do reequilíbrio de uma maneira mais equitativa? Eu posso cobrar de uma família pobre a mesma coisa que posso cobrar de uma família mais abastada, quando a mais abastada é a que responde pela maior parte da utilização dos recursos naturais, pela maior parte da insustentabilidade. Então, como politicamente fazer esse equilíbrio? Então, essa é uma questão muito importante que nós precisamos incluir no debate. Não se trata apenas de utilizar recursos naturais, mas aqui voltamos àquela primeira lição da economia: como utilizar, para quem vamos utilizar, quanto vamos produzir. É preciso agora retomar aquele primeiro capítulo do livro da economia, mas com essa visão, né, da desigualdade por detrás, né? Nós precisamos, aqui, quando pensamos nessa questão, né, da utilização dos recursos naturais, definir claramente alguns pactos, né? Eu quero passar para essa dimensão mais política. Nós precisamos definir alguns pactos que digamos assim, vão além dos tratados internacionais e dos compromissos internacionais que nós firmamos. Vocês vejam que já se passaram 10 anos, né, da aprovação do Código Florestal. O Código Florestal, né, poderia ser um pacto válido aqui para o Brasil.
O Código Florestal foi resultado de um compromisso, né, mas que finalmente parece que não atendeu nenhum dos lados que assinaram o compromisso. Então, ele é um pacto que ele não vale. No outro dia, após a assinatura dos pactos, um lado questiona no STF, outro lado questiona no próprio âmbito parlamentar. Então, nós não temos um pacto, né, que seja válido para a agricultura e para o uso dos recursos florestais brasileiros. Não temos, né? E quando eu estou falando de um pacto, é um pacto que seja, de fato, absorvido por toda a população, ou por aquela grande maioria da população, ponto de virar algo impositivo. Nós não temos nada parecido com isso no Brasil. Estamos longe de ter isso em nenhum segmento, né, envolvido na ciência. Nós temos na agricultura uma parte dos agricultores que hoje passa a entender a importância da sustentabilidade, de um uso racional dos recursos naturais, e ainda temos segmentos que contestam, que acham que podem explorar a Amazônia, que é válido o desmatamento, etc., etc. Temos visto nesse âmbito, inclusive, um grande retrocesso, né, com a volta da ideologia de que ocupar a Amazônia significa derrubar a floresta, explorar, instalar fazendas, etc., etc. Então, nós precisamos, do ponto de vista nacional, buscar, né, alguns pactos que permitam a amarração de políticas, né, como vem fazendo a Europa. Por exemplo, a Europa definiu naquele European Green Deal, né, pacto entre os países, com metas concretas, né, de redução do uso de fertilizantes até 2030 e 2035, com redução de uso de agroquímicos na utilização da agricultura, com padrões alimentares, né? Então aquilo é da Europa. Nós precisamos definir o nosso. É apenas a partir de pactos como esse, de projetos como esse, que nós poderemos, por exemplo, programar a utilização racional dos recursos naturais. Então, nesse particular, nós estamos ainda engatinhando, né, em nenhum dos âmbitos eu vejo que nós estamos tão avançados como deveríamos. Por exemplo, nós engatinhamos no uso da reciclagem. Então, quando se fala em utilização dos recursos naturais, a reciclagem é importante. Da Honest Economy, que foi mencionado pelo professor Siqueira. Nós não temos ainda essa consciência da importância da reciclagem, e mesmo em algumas cidades que estão mais avançadas na coleta de lixo reciclável, como, por exemplo, em Curitiba, né, esse lixo reciclado não consegue ser reincorporado, reutilizado pela indústria local. Então, vira uma montanha de lixo reciclado ou tem que ser exportado para outras cidades ou outros estados para serem ali, sim, reciclados. Então, estamos longe dessa consciência, né? Continuamos tratando os recursos naturais como abundantes e como inesgotáveis, né? Eu recentemente fiz aquela velha pergunta em uma sala, quando voltamos à aula. Neste semestre, quando voltamos ao presencial o mês passado, eu fiz a pergunta de quantas pessoas, né, de fato, fechavam a torneira ao escovar os dentes. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas, jovens, com suposta consciência ambiental, não fecha a torneira. Abre e tem a água como recurso natural, abundante. São jovens que, inclusive, não se dão conta do custo que está hoje da água, porque não são eles que pagam a conta da água. Então, nós continuamos tratando a água como um recurso abundante,
e não como um recurso escasso e importante que é. Então, eu quero aqui fazer uma reflexão final, né, é que o tema da sustentabilidade, o tema do uso dos recursos naturais, precisa ser tratado num âmbito mais político-institucional, viu, professor Siqueira? Porque, do ponto de vista técnico, né, nós temos muitas soluções. Né? Eu me lembro no passado, se o problema fosse de técnica, eu até brincava, nós estaríamos resolvidos, porque naquela época a Embrapa ainda era muito forte, dizia, nós temos a Embrapa, ou vamos chamar os universitários, né? Fazendo uma paródia com aquele programa de televisão que chamava os universitários. Mas o fato é o seguinte, que se fossem soluções técnicas, seria muito mais fácil, porque nós temos mais soluções técnicas que a gente não consegue viabilizar, porque nos falta, né, essa dimensão política, essa dimensão institucional. Então, eu acho que nós que estamos vendo que já passamos do limite, nós estamos vendo a importância de utilizar de uma maneira sustentável os recursos naturais, com essa conceituação mais ampla, né, que incorpora também o social, que incorpora a equidade, que incorpora, de fato, o futuro, nós vamos pensar politicamente como nós podemos trazer esse debate para um âmbito político saudável, para um âmbito político que rompa essa polarização entre quem defende o meio ambiente acaba sendo um eco chato e quem não defende acaba sendo um destruidor do outro lado. Então, também aqui, nesse caso, superar essa polarização, né, para encontrar pactos que permitam a definição de políticas, de fato, de utilização sustentável de recursos naturais. Não tem, de fato, nenhuma outra alternativa. Quando se fala, nós vamos intensificar o uso de recursos naturais, né, para poupar terra, eu sempre digo, olha, eu também, do ponto de vista microeconômico, né, eu vou intensificar a minha produção bovina, vou poupar terra, isso está aumentando a minha rentabilidade, então eu também vou usar esse mesmo sistema de produção na terra que eu acabei de poupar. Quer dizer, nós precisamos colocar limites institucionais, né? Sem, de fato, os limites institucionais, sem, de fato, os limites políticos que precisam dessa né, pactuação, nós não temos como, né, ter enforcement para o uso sustentável dos recursos naturais. Então, sempre vamos estar querendo utilizar mais e sempre vamos pensar que se eu utilizar mais, não tem problema. Mas aí eu vou utilizar mais, o meu vizinho também, e o mundo inteiro também, e a gente acaba nessa situação que está. Já vou terminando, Pedro. Você levantou a mãozinha aqui, eu imagino que seja o meu tempo já terminando. Eu quero dizer que aqui nós estamos vivendo uma situação que não importa e não tem nenhuma validade o argumento de quem foi responsável. Eu escuto muito entre amigos falar, mas os responsáveis foram os europeus, os responsáveis foram os americanos, eles já derrubaram tudo, nós temos as nossas florestas em pé, e agora que chegou a nossa vez, eles cobram que a gente não... Nós estamos naquela situação que não importa mais quem foi o responsável. É evidente que, né, o ponto que nós chegamos e os grandes responsáveis pelas mudanças climáticas foram os países que, né, se desenvolveram mais rapidamente lá atrás. Mas nós estamos todos no mesmo barco, né, e afundaremos todos juntos se não agirmos juntos. Mais ainda, nós vamos afundar primeiro, porque eles são mais fortes, conseguem se proteger muito melhor. Então, nós não podemos usar esse argumento de que
nós não fomos os responsáveis. Portanto, isso nos exime de agir. Não, nós não fomos responsáveis, mas temos a mesma obrigação de agir. E mais, temos uma obrigação maior porque somos detentores de uma maior parcela dos recursos naturais que podem ser preservados e que são estratégicos, não apenas para o mundo, são estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Buenaim. Muito obrigada, professor José Siqueira. Foram realmente palestras que trouxeram, como o professor Siqueira falou, a indignação, né? E a oportunidade de refletir sobre as nossas ações aqui no mundo. Eu vou começar com uma pergunta para o professor Siqueira, que ele falou muito que, apesar de todos os recursos renováveis e naturais que nós temos aqui no Brasil, de toda essa riqueza, a gente ainda continua com essa mentalidade de exportador de commodities. Alguns debatedores e pesquisadores falam muito que isso está atrelado à nossa política tributária, que incentiva a exportação de commodities, mas eu quero saber do senhor, como que o senhor vê uma saída para a gente mudar dessa mentalidade de exportador de commodities, produtor e exportador de commodities, verticalizando e distribuindo melhor essa riqueza que a gente já tem no Brasil. Juliana, aproveitando a fala do professor Bonaim, é uma questão de política. A nossa política industrial ela vem se confundindo há décadas. Então, a gente não consegue ter uma política industrial forte. Então, vamos pegar o setor de mineração, né? O Brasil é o maior exportador de minério de ferro do mundo e importa aço. Quer dizer, ele não converte nem 10% do que ele produz de minério de ferro em aço. Por quê? Porque não tem competitividade. Então, a gente precisa de política industrial para poder mudar esse cenário. As outras commodities, que são as commodities agrícolas, é inconcebível você continuar exportando grão de soja, grão de milho, tem muito pouco valor agregado. Não adianta entusiasmar com esses picos, né, de valores do mercado internacional, isso é passageiro, são super ciclos, vai ficar um prejuízo para a gente, de alguma maneira. Então, eu via lá no norte, período que eu morei lá, o milho do Mato Grosso viaja 2.500 quilômetros de caminhão, boa parte estrada de terra, para pôr numa balsa, para andar um tanto, para depois faz baldeação, está perdendo produto, perdendo tempo, gastando dinheiro, depois pôr num navio para exportar. Milho, baixo valor agregado. Do milho você pode tirar várias dezenas de produtos de alto valor, né? Começa pelo óleo, amido e uma série de coisas. Então, aí, por isso eu pus ali a bioeconomia. A bioeconomia, você pode transformar isso. Com a bioeconomia, nós podemos transformar boa parte dos resíduos, rejeitos e o que a gente desperdiça de produtos agrícolas. Isso inclui grãos, frutas, legumes e tudo isso, numa série de outros produtos, quer dizer, transformar isso em matéria-prima, né? E é relativamente fácil de fazer. A gente tem o domínio tecnológico para isso, a gente não tem a política industrial para fazer isso acontecer. Então, eu acho que esse é parte dessa questão. Outra questão é assim, parece uma zona de conforto, porque isso está bom para algumas pessoas e está bom para alguns setores, mas é um ciclo vicioso, assim. Eu trabalhei, depois que saí da universidade, trabalhei 10 anos numa mineradora e via em reuniões de diretoria, quando a coisa apertava, o custo elevava, o preço caía, ou os acionistas pressionavam de alguma maneira, a primeira reação é aumentar a produção, sabe? Então, esse é o ciclo vicioso, ruim, quer dizer, não precisam produzir mais para compensar essas questões. E esse eu acho que é o buraco que a gente vai entrando nele cada vez mais, ao invés de buscar eficiência, né? Ao invés de mudar essa lógica, esse fluxo
desses materiais. Por que não a gente exportar aço, né? Ou produtos de aço, né? Então, essa é uma questão. A outra questão, assim, esse é um problema do mundo, mas outros países já encaminharam isso melhor, que é o reuso ou a reciclagem, né? Você pensar que a gente não recicla nem 10% das coisas que a gente produz. Agora, os países, como o Bonain falou, os países precisam ter política, precisam ter pacto. Os Estados Unidos fez uma coisa, cobre é um dos recursos naturais mais ameaçador, de maior demanda hoje, cobre, lítio e elementos terras raras, né? O que os Estados Unidos fez? Não tem cobre no mundo, muito pouco, é superlocalizado, é caríssimo, o processo de extração do minério é caro. O que os Estados Unidos fez? Não pode exportar nenhum produto que tem cobre na sua composição, pensando na economia circular, porque se eu exporto um utensílio, qualquer coisa, uma ferramenta que tem cobre para qualquer outro país, aquele cobre não volta. Então, ele tem que ficar ali, que ali ele pode ser reaproveitado, né? Embora os ciclos variam muito, né? É importante. Então, eu acho que falta para a gente isso, falta política, falta mudança da mentalidade dos empreendedores, né, das empresas e do governo. Nessa linha, só para completar um raciocínio importante que o Bonain trouxe, é muito importante essa história do pacto. Eu acho que sem governo a gente não vai resolver nada, mas esperar do governo também não vai resolver, né? Então, tem duas coisas interessantes assim que vocês, como mais específicos da área, sabem melhor que eu. Se você pegar os 100 maiores PIB do mundo, mais da metade desse PIB é de corporações, não é mais de país. Então, isso significa uma mudança do poder. Quer dizer, então, o setor corporativo, o setor privado tem muito poder. E ele está encaminhando muitas soluções, ao invés do governo apenas. A gente acha que o governo é que tem que resolver. Então, essa questão da sustentabilidade, para mim, o problema maior é do consumo. É o consumo concentrado, desordenado, né? Quando a gente lê, por exemplo, que o pilar de sustentação de vários setores industriais é o consumo da classe média, né? Que consome o que precisa, o que não precisa, o desperdício e tudo mais, a gente fica preocupado. A outra coisa é o próprio desenho da inovação. A inovação, até então, ela foi uma inovação para consumo, inclusive a medida. A gente usava isso em cientometria, né? Quando a gente falava de paper e de inovação, o paper você mede por citação, a inovação você mede por venda. Então, isso é um equívoco, né? Agora, é um modelo econômico. É um modelo. Mas você tem que mudar isso na ponta. E, por último, só para trazer mais uma reflexão, eu estava no lançamento do livro do Michael Bloomberg, lá em Cambridge, né? O subúrbio ali de Boston, né? Onde está Harvard e MIT, e lá é reduto de democratas, né? Isso foi em 2017. E aí ele começou falando que a melhor coisa que aconteceu para a mudança climática nos Estados Unidos foi a eleição do Trump. O povo quase caiu da cadeira. Ele falou, eu vou explicar. É porque o governo não vai resolver essa questão. As pessoas, as cidades, os estados é que têm que ter essa consciência e traçar a sua política, como de fato vem acontecendo. Então, os Estados Unidos, diferentes estados têm políticas diferentes de uso de biocombustíveis. O Bloomberg implantou, por exemplo, um processo de pintar os tetos das casas de branca e reduz o efeito do aquecimento em 30%. Então, são esses movimentos que eu acho que a gente vai criando uma lógica, uma conscientização e vai forçando a produção. A outra coisa é na educação, é nas crianças, né? Criar essa lógica de que se eu não conheço o histórico do produto, se esse produto não é produzido obedecendo às normas mínimas ambientais, sociais, de relação com empregados e etc., e cada vez mais vão surgindo
essas diretrizes assim mais consolidadas, como ISD e etc., a coisa não encaminha. Mas tem muita coisa positiva acontecendo. Vou só voltar um exemplo vivido, bem curtinho, porque eu trouxe ele aí do carvão. Carvão foi uma revolução para o mundo, né? É inegável isso. Só que as evoluções que aconteceram não foram suficientes ainda para enfrentar, equilibrar os problemas que ele traz, os problemas da sua exploração ambiental. Mas, então, a empresa que eu trabalhava tinha uma mega operação de carvão na África, Moçambique. Moçambique praticamente não tem energia elétrica, muito pouca energia elétrica. E a empresa explora carvão siderúrgico, não carvão energético, que não tem valor. Então, se podia fazer lá uma termoelétrica a carvão, certo? Para gerar energia para essas pessoas. Mas não tem investimento. Banco Mundial, nenhum banco de desenvolvimento financia mais essa energia suja, né? Só para exemplificar assim, que as coisas estão mudando. Só que não muda no ritmo que precisa. Se a mudança for muito lenta, ela pode vir muito tarde, né? Mas tá mudando, está mudando. Maravilha. Lembrando, pessoal, que vocês podem mandar perguntas para o iearesponde@usp.br. A gente tem uma pergunta aqui do Fernando Elô, que eu vou direcionar mais ao professor Boinaim, mas, professor Siqueira, se o senhor quiser acrescentar algo, fique à vontade. A pergunta do Fernando é: como falar de sustentabilidade para os pobres da Amazônia ou para os desalojados de Petrópolis? E aí eu acho que casa um pouco, professor, com a sua fala de também começar a trazer o debate para a cidade, especialmente nessa questão dos desastres naturais que estão acontecendo e vão se intensificar nas cidades. Não, eu infelizmente não tenho resposta para uma pergunta como essa, né? Poderia ter. Eu acho que é um desafio muito grande. Precisamos reconhecer, né? Mas nós vemos que a gente precisa dar uma resposta, né? Nós sabemos que parte dos problemas que tem em Petrópolis, por exemplo, toda essa área, é decorrência da desigualdade, é decorrência de um uso inadequado do solo, é decorrência da falta de uma política habitacional, né? Mas não é só a pobreza, porque aqui em São Paulo, né, quando a gente viaja pela Serra da Cantareira, não é só ocupação por famílias pobres. Então, né, a ocupação da Serra da Cantareira é também feita principalmente por condomínios de luxo, por casas de alto nível que vão desmatando e que depois, né, digamos, produzem resultados que acabam também atingindo com mais força aqueles que estão em costa abaixo, em construções mais frágeis, etc., etc. Então, nós sabemos que parte agora, como que a gente responde para isso se nós não temos uma política habitacional, se nós não temos clareza sobre o que fazer? E como que nós respondemos para a população que está lá na região norte, né, que foi mal ocupada, que se adensou em cidades, em metrópoles como Manaus, como Pará, sem serviços, como Belém, né, Manaus, sem serviços públicos, sem uma infraestrutura, sem uma estrutura econômica adequada para ocupá-los e gerar riqueza de uma maneira sustentável. Não tenho resposta. São desafios que a sociedade brasileira vai ter que encontrar. Eu sei o que nós não podemos fazer. Eu sei o que não é resposta. Não é resposta levar a agricultura para esse bioma. A agricultura não responde para esse bioma. Não é resposta, quando tem alguém que pergunta, né, ia sair.
ótimo produzir açaí, mas evidentemente que você não sustenta o desenvolvimento de uma região com base na produção de açaí. Nós precisamos encontrar a solução. Não nos esqueçamos que há 50, 70 anos atrás, a Finlândia era um país muito mais atrasado do Brasil, que dependia fundamentalmente de exploração de recursos florestais, né? Investiu em ciência, tecnologia, etc., etc., e hoje é a potência que é. Então, nós vamos parar de brincar. A biodiversidade é uma riqueza fantástica. Agora, é uma riqueza potencial para ser explorada, para ter muito investimento nisso, né? Muito investimento. E, então, nós precisamos ter essa visão. Quando nós pensamos nisso, o que nós vemos? Nós estamos desinvestindo na área de educação, nós estamos desinvestindo na área de ciência, tecnologia, estamos expulsando os nossos cientistas, estamos reduzindo verbas de ciência, tecnologia e inovação. Então, é uma situação muito, muito complicada, né? Mas existem saídas. Eu não sei quais são, infelizmente. Felizmente, nós temos um horário rígido, muito rígido, para terminar às 18h30, porque termina aqui o nosso tempo. Então, eu queria agradecer a Antônio Márcio, professor Siqueira, Juliana, Pedro e Hélio, por esse excelente fim de tarde que nós passamos juntos. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar. Obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado a vocês. Obrigado. Uma boa oportunidade para a gente trocar ideia. Um abraço. Obrigado a todos.